Reflexões, mensagens que transmitem conhecimentos e agregam valores. Tema de hoje: compreendendo o plano de salvação estabelecido por Deus. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz o texto: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio ao mundo com uma missão específica: entregar a sua vida para resgatar o homem caído. Esta missão de Jesus tinha uma prioridade: alcançar, em primeiro lugar, os judeus, os descendentes de Abraão, a nação de Israel. O próprio Jesus afirmou, no capítulo 4, versículo 22 de João, que a salvação vem dos judeus. E nós sabemos que o próprio Jesus teve o seu nascimento segundo a carne da linhagem de Abraão. Tanto que ele ficou conhecido na Bíblia como o filho de Davi. Davi também era da linhagem de Abraão. Como já dissemos, a prioridade era alcançar primeiro o povo de Israel. Nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 6, quando Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar o Evangelho, ele os ordenou que fossem à procura das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, infelizmente, os judeus o rejeitaram. Portanto, esta graça foi transferida aos gentios. A palavra gentil significa não judeu. O povo gentil era desprezado pelos judeus. Eram considerado um povo profano e sem a dignidade de receber a benevolência do Senhor. A nação de Israel esperou por mais de 1000 anos pela chegada do seu Salvador, o Messias, que a Bíblia havia já predito muitos anos antes da chegada do Messias. Foram muitas as mensagens proféticas escritas no Velho Testamento. E quando ele veio, não o reconheceram. Não conseguiram interpretar as Escrituras. Havia muitas profecias anunciando que ele viria. Um dos profetas que mais falou sobre ele foi Isaías. Tanto que Isaías é conhecido como o profeta messiânico. O capítulo 53 de Isaías, nós encontramos uma profecia muito clara, onde Isaías fala de Jesus como sendo o cordeiro que foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por que eles não reconheceram o seu Salvador? Por algumas razões. Primeiro, porque eles não conseguiram interpretar as Escrituras. Segundo, porque eles estavam cegos por um sistema religioso dominante e escravizante, consistente apenas em regras e normas religiosas. A religião, ela cega o homem. A palavra de Deus, quando aceita em nossos corações,
ela nos liberta, ela nos transforma. Mas o excesso de religiosidade nos leva para uma escuridão e ficamos com a nossa mente engessada por ensinamentos consistentes apenas em regras e normas religiosas, não passando apenas de rituais e cerimônias que não surtem efeitos transformador em nossas vidas. Eu quero terminar esta reflexão lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Disse-lhe então Jesus: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e, levando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande alegria para Jerusalém. E ali estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Que Deus abençoe a todos com graça e misericórdia. Grande abraço.